Hoje, dia 22 de junho, celebramos os santos João Fisher e Thomas More, decapitados por defenderem a sua fé. Em 1935, Pio XI canonizou João Fisher e Thomas More no mesmo dia. Os santos são celebrados juntos. Sofreram martírio pela coragem com que defenderam a fé e são dois grandes exemplos de fidelidade a Jesus. Opondo-se ao rei Henrique VIII na controvérsia sobre o seu matrimônio e sobre o primado do romano pontífice, preferiram servir ao rei eterno, defender os valores cristãos de indissolubilidade do matrimônio, o respeito pelo patrimônio jurídico e a liberdade da igreja em relação ao Estado, e assim foram encarcerados na Torre de Londres. São Thomas More nasceu em 1478 e morreu em 1535. Nascido em Chelsea, Londres, na Inglaterra, no ano de 1478, o santo foi desde cedo educado na fé cristã. Logo cedo, a sua inteligência brilhante o fez ser notado e ele foi enviado à Universidade de Oxford, onde com 22 anos já era doutor e professor em Direito. Thomas More pensou em tornar-se religioso. Era um frequentador dos franciscanos e por um período dos cartuchos também. Porém, sentiu que não era esse o seu caminho e trilhou a vocação matrimonial com grande entrega, presença e devoção aos seus. Conhecido como uma personalidade muito simpática pelo seu bom humor e por uma forte fé cristã, o santo tinha uma vocação específica no meio da política, da literatura, do direito. Assumiu diversos cargos diplomáticos, foi juiz, conselheiro, secretário e em tudo sempre atuou em favor da defesa da fé cristã, principalmente no tempo da Reforma Protestante. Escreveu obras como O Diálogo do Conforto contra as Tribulações, um dos mais tradicionais e respeitados livros da literatura britânica. Outros livros famosos são Utopia e A Oração para o Bom Humor. Um tempo depois, Thomas pediu demissão e um novo tempo iniciou em sua vida. Thomas nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava para melhor atender às suas reais necessidades. Sua casa sempre estava repleta de intelectuais e pessoas humildes. São João Fisher, bispo de Rochester, nasceu em 1469 e faleceu em 1535. Nascido em Beverley, na cidade de Yorkshire, na Inglaterra, no ano de 1469, órfão de pai, ainda pequeno, aos 14 anos, era um aluno brilhante de inteligência extraordinária. Ingressou na famosa Universidade de Cambridge, onde recebeu o diploma de teologia e foi ordenado sacerdote. Tornou-se confessor e capelão pessoal da Condessa Margarida Belfort, futura avó de Henrique VIII. Atuou como vice-chanceler e chanceler em obras de estudos nas línguas da Bíblia para aprofundamento das Escrituras. Foi eleito bispo de Rochester com 35 anos. Distribuía esmolas com generosidade e as portas de sua casa estavam sempre abertas para os visitantes, peregrinos e necessitados. Ele levava uma vida tão austera como a de um monge. O bispo Fisher também combateu os erros da Reforma Protestante, escrevendo 4 livros, que o tornaram famoso em todo o mundo cristão. Em 1535, o rei Henrique VIII desejou divorciar-se de sua legítima esposa para casar-se com a cortesã Ana Boleyn. O bispo João Fisher foi o primeiro a posicionar-se contra aquele escândalo. O rei Henrique VIII conseguiu que o parlamento inglês o declarasse chefe supremo da Inglaterra, da Igreja da Inglaterra, em substituição ao Papa da Igreja Católica, com a aprovação de todos os que desejavam conservar seus altos postos no governo. João Fisher declarou no parlamento que
Querem substituir o Papa de Roma pelo rei da Inglaterra como chefe de nossa religião? É como gritar morra a Igreja Católica, e isso seria um erro absurdo. Ainda estava preso quando foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo III. Ao ser informado, o rei exclamou: enviaram-lhe o chapéu de cardeal, porém não poderá colocá-lo, porque eu lhe mandarei cortar a cabeça, e assim o fez. Da mesma forma, São Thomas More deixou registrada sua irreverência àquela farsa real por meio da declaração pública que pronunciou antes de morrer: sedes minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da Igreja de Roma, e morro fiel servidor de Deus e do Rei. Mas, primeiro de Deus, rogai a Deus a fim de que ilumine o Rei e o aconselhe. O Papa João Paulo II, no ano 2000, declarou São Thomas More padroeiro dos políticos. O chanceler Thomas More e o bispo católico João Fisher eram as figuras mais influentes da corte. Os dois foram decapitados. O primeiro foi em 22 de junho de 1535 e 2 semanas depois foi a vez de Thomas. Oremos. Senhor, estes dois servos não tiveram medo ou receio em servir a verdade. Conceda-nos também a graça de defender a fé cristã em qualquer circunstância e de ser-lhes fiel até o fim. Amém. Santos João Fisher e Thomas More, rogai por nós.